dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico e hoje a gente vai aproveitar o Janeiro Branco para falarmos sobre saúde mental e aprendizagem. O que a psicopedagogia pode contribuir para a melhoria da saúde mental das nossas crianças e adolescentes? Como é que a gente, profissionais da aprendizagem, podemos pensar, em contribuir para a melhora da saúde mental dos nossos pequenos e dos nossos grandinhos também, tá? Quem já fez o café, estou aqui hoje, com um café menor do que o de costume. Para quem nunca esteve aqui no Café com Psico, Café com Psico também é podcast, então a live ela fica gravada aqui no meu perfil, vai para o YouTube e também para as plataformas de áudio. Então vai para o Spotify, vai para o Deezer, é só você procurar Café com Psico por Jucimara Gomes. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar? Antes de tudo, quero dizer que esse é um espaço nosso. Pode ficar à vontade para estar comigo, contribuindo, perguntando, sugerindo aqui nos comentários, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema importante, saúde mental. O Janeiro Branco é uma oportunidade de lembrarmos, para valorizar a saúde mental. Então, a gente primeiro vai falar de saúde mental no contexto de aprendizagem, E aí, eu quero começar pensando, fazendo que vocês reflitam, e trazendo também uma coisa que a gente já falou antes aqui no Café com Psico. Nós já falamos sobre as diferenças entre transtornos de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem. Então, os problemas de aprendizagem, em geral, eles se desmembram entre transtornos e dificuldades. E quais são as principais diferenças entre um transtorno de aprendizagem e uma dificuldade de aprendizagem, Os transtornos são questões ali internas, biológicas, neurobiológicas dos estudantes, dos nossos aprendentes, Então, é um termo genérico para falar sobre essas disfunções, no sistema nervoso central. Mas, esses transtornos, para ler, para calcular, para escrever, mesmo que tenham ali uma intervenção, haja uma melhora dos prejuízos, não existe cura, Como todo transtorno, não existe cura. E aí há uma remissão das dificuldades, dos prejuízos, mas a gente não pode falar em cura. Já as dificuldades de aprendizagem, elas acontecem de modo externo aos nossos aprendentes. Então, tem a ver com o ambiente, muito mais, está muito mais relacionado ao ambiente do que ao próprio aprendente. Então, pode ser a metodologia, pode ser o relacionamento com o professor, pode ser a própria escola, como a escola lida com alguns processos de aprendizagem. Pode ser por questões de fato ambientais, de localização, de outros problemas que envolvem também a aprendizagem, Então, crianças aí que têm dificuldades visuais, dificuldades auditivas, têm problemas de aprendizagem, têm dificuldades de aprendizagem, tá? Então, quando essas questões externas são ajustadas, são reorganizadas, nós conseguimos pensar em uma melhora total do quadro, Então, por exemplo, quando uma criança que senta lá num fundão começa a ter prejuízos acadêmicos, começa a baixar o rendimento, a ter dificuldades de aprendizagem, quando a gente muda essa criança lá do fundão para frente, para sentar ali perto da professora, e essa criança melhora, a gente não tem como falar que era um transtorno de aprendizagem, e sim uma dificuldade de aprendizagem, Então, quando essa criança troca de escola, quando a professora troca as questões ali curriculares, a metodologia e como ela vai organizar o conteúdo na sala de aula, tá? Então, primeiro a gente pensa nos problemas de aprendizagem
relacionando, diferenciando transtorno e dificuldade. E por que a gente começa a pensar, né, sobre essas diferenças? Porque a aprendizagem, né, ela está muito relacionada às questões emocionais, está muito relacionada com as questões de saúde mental. E um dos principais sintomas, na verdade um dos principais não, mas um dos primeiros sintomas de que algo não vai bem com uma criança escolar ou até mesmo pré-escolar, né, é o baixo rendimento acadêmico, né? É quando essa criança começa a não ir bem na escola. A escola é a principal ocupação da criança, né? Então, se tem sintomas ansiosos, depressivos e de outros transtornos relacionados à saúde mental, a principal ocupação da criança vai ser afetada, que no caso é a escola, né? Então, a gente precisa pensar que existem mais alunos com dificuldades de aprendizagem do que com transtornos de aprendizagem, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma live para profissionais, principalmente da psicopedagogia, né, que é o objetivo do Café com Psico, mas a gente também pode falar, vamos falar com famílias e com outros profissionais, né? Porque muitas vezes as questões de saúde mental, elas são negligenciadas ou então a gente manda para o profissional de saúde mental e esquece do profissional da psicopedagogia, né? Esquece que aquele impacto ali, mesmo que não seja um transtorno de aprendizagem, é um impacto secundário às questões emocionais da criança que precisam ser trabalhados também na psicopedagogia, tá? Então, a psicopedagogia, ela não trabalha só transtornos de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, tudo bem? E aí, eu trouxe alguns dados aqui para a gente começar a organizar o nosso pensamento sobre isso, né? Estava lendo alguns estudos, alguns artigos, e aí estima-se que 40% da nossa população em idade escolar pode apresentar dificuldades de aprendizagem, mas que apenas de 3 a 5% possuem ou podem apresentar transtornos de aprendizagem. Então, veja, a quantidade, né, 40% de estudantes, de pessoas em idade escolar com dificuldades de aprendizagem e a quantidade de transtornos de aprendizagem. Então, a gente precisa pensar nessa rotulação das crianças com transtornos de aprendizagem só observando os sintomas, só observando o que não vai bem e não avaliando questões básicas para a diferenciação. Tudo certo? E aí, a gente vai precisar considerar, né, que estamos aí num período pós-pandêmico e que muitas crianças, elas retornaram às aulas presenciais, né, de uma forma totalmente diferente. Então, a gente pode pensar aí em questões de dificuldades de aprendizagem relacionadas às questões da quebra de rotina, da questão ambiental, de fato, né, do afastamento da escola, da nova metodologia online. E tem crianças que nunca foram à escola, que este ano ou o ano passado foi o primeiro ano de educação presencial, né? As crianças estavam na educação infantil, passou o primeiro, segundo ano em ensino remoto e voltaram agora no terceiro ano. Então, as dificuldades, elas vão existir, certo? Então, o que a gente pensa, né? Existe um contexto nosso agora, histórico e social, que nós estamos vivendo, né? Que é altamente favorável para as dificuldades de aprendizagem. Tanto pelo afastamento das crianças à escola, né? Então, a nova organização com as aulas online, quanto, né, voltei, me avisem aí se eu voltei.
avisem se vocês estão me vendo. Vendo? Ótimo. Vou tomar até um café. Obrigada, gente. Vamos lá, então. Então, a gente vai pensar, né, que nós estamos vivendo um momento de contexto histórico diferente. Além desse afastamento, houve também questões emocionais, né? As crianças, nós nos deparamos com crianças mais ansiosas, com crianças com dificuldades de comportamento e outras questões, né? Então, a gente pode pensar agora, né, que os problemas de aprendizagem vão existir e as dificuldades de aprendizagem também, né? As dificuldades e os transtornos. Mas a gente pode pensar que esse percentual de 40% de pessoas em idade escolar que podem apresentar dificuldades de aprendizagem, que esse percentual pode aumentar devido às nossas condições sociais e históricas devido ao afastamento escolar das crianças, né? Então, primeiro a gente precisa pensar que os transtornos de aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem não estão relacionadas com a inteligência, né? E que transtornos de atenção, memória ou problemas, na verdade, de atenção, memória, de comportamento, né, de relações sociais, não estão relacionados aos transtornos de aprendizagem, tá? Então, TEA não é transtorno de aprendizagem. TDAH não é transtorno de aprendizagem. TOD não é transtorno de aprendizagem. Mas esses transtornos podem interferir, né, em como as funções que são recrutadas para a aprendizagem da leitura e da escrita sejam afetadas, tá? Então, por que é importante que a gente diferencie os problemas de aprendizagem em transtornos de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem? Porque a gente precisa interferir, né? A gente precisa intervir na base, né? Existe ali vou dar um exemplo clássico do iceberg, né? O sintoma, o que a gente vê, a dificuldade acadêmica da criança, a dificuldade em ler, em escrever, em fazer cálculos, é o que a gente vê ali na ponta do iceberg, né? O que a gente vê do lado de fora do mar. Mas a gente precisa entender o que vem ali, o que vem fazendo base para que esse sintoma seja apresentado, seja notado, né? Então, por que é importante a gente diferenciar? Porque os sintomas se conversam, né? Eles podem apresentar nas crianças a mesma expressividade, né? Eles podem ser expressos da mesma maneira, né? Então, os sintomas podem ser parecidos e a gente pensa que é e não é, né? E aí, os prejuízos também são parecidos. E aí, por que a gente precisa diferenciar? Para a gente fazer uma avaliação correta, né? Então, a gente precisa ter em mente que nem tudo que reluz é ouro, né? Então, nem tudo que eu tô vendo é realmente tem ali uma base. Então, o transtorno, a dificuldade de aprendizagem, o problema de aprendizagem tá aqui, mas aqui vem outras coisas. Então, eu preciso saber o que tá aqui. Se é exatamente um transtorno de aprendizagem que é a causa dessa dificuldade ou se são outras questões que estão impactando. Então, a gente precisa pensar, né, que transtornos de humor e transtornos de personalidade, gente, eles são diagnosticados na idade adulta, tá? Há algumas raras exceções de transtorno bipolar e de outros transtornos que têm um início precoce. Mas a gente precisa ficar atento. Eu sou psicopedagoga, por que eu preciso saber disso? Justamente para fazer essa diferenciação e não sair dizendo por aí que a criança tem dislexia, que a criança tem descalculia, que a criança tem isso, que aquilo, e que não é, de fato, né? Então, a gente precisa diferenciar. Por quê? As crianças ansiosas, as crianças depressivas, as crianças que têm fobias, né?
tem ali a mesma apresentação. As crianças, elas apresentam dificuldades de aprendizagem, as crianças apresentam alterações comportamentais, alterações de sono, alterações no padrão, né, no comportamento alimentar, e a gente precisa ficar atento quanto a isso. E os transtornos de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem, elas se conversam, vou usar essa palavra, elas conversam com alguns outros transtornos e problemas, questões de saúde mental, né? Então, a criança ali pode estar evidenciando uma dificuldade na leitura e na escrita, e pode ser outra coisa, né? Então, a criança que tem dificuldade, que tem transtornos de aprendizagem, pode ser uma criança mais ansiosa, pode ser uma criança que apresenta comportamentos que parecem depressão, então elas tendem a ser um pouco mais ansiosas e depressivas, as crianças com transtornos de aprendizagem, e as crianças que têm ansiedade e depressão infantil também podem apresentar como sintoma ali o principal, o início, né, das dificuldades, o rendimento acadêmico. Então, como é que a gente difere o que é um e o que é outro, né? Estudando eles separadamente, tá? Então, quando eu falo que a psicopedagogia, né, ganhou um espaço importante esse ano e vai ganhar, é porque existe uma retomada da escola, né? Esse retorno ao presencial, esse retorno à dinâmica escolar. E muitas coisas mudaram durante a pandemia. Muitas coisas aconteceram em várias famílias. E nós precisamos ficar atentos, né? E fazer uma avaliação bem feita para que a intervenção também seja bem feita, né? 2021 e 2022, ouso dizer que também o resto dos anos que estão por vir, são anos da psicologia, né? O ano passado foi um ano em que os profissionais de saúde mental foram muito valorizados. E por que foi valorizado? Porque as pessoas estavam em casa, as pessoas estavam com medo, as pessoas estavam adoecendo. E as pessoas continuarão adoecendo, né? E o que mudou? Por que agora a gente precisa falar sobre saúde mental, precisa falar sobre aprendizagem, né? E eu estou aproveitando o Janeiro Branco para isso. Porque nós precisamos saber diferenciar para encaminhar as crianças para os tratamentos adequados, para as intervenções adequadas, né? Então, mesmo que nós precisamos estar ali naquela equipe multidisciplinar para ajudar aquela criança, pode ser que não seja exatamente a principal causa, né, das dificuldades de aprendizagem um transtorno de aprendizagem, tá? E aí, existe uma relação, né, entre a psicologia e a psicopedagogia nesse processo ali com as crianças, porque as crianças que estão ansiosas, depressivas e apresentando outros comportamentos, quando vai para a psicologia, e aí os profissionais de psicologia, por favor, fiquem atentos a isso, né, para saber avaliar de uma forma adequada e encaminhar para os profissionais de psicopedagogia. E nós, profissionais de psicopedagogia, precisamos estar atentos para encaminhar essas crianças, os nossos aprendizes para os profissionais de saúde mental, né? Para os psicólogos, para os psiquiatras, porque nem tudo que vai chegar no nosso consultório como dificuldade de aprendizagem, como problema de aprendizagem, será um transtorno de aprendizagem. Tudo bem? E aí, eu estava vendo aqui, né, no estudo que eu li, que existe, né, uma propensão não, esqueci agora a palavra. Existe um pensamento, né, das pessoas em dizer que os índices, né, estão aumentando com relação ao público infantil, tanto das questões de saúde mental quanto das
questões dos transtornos de aprendizagem, mas a gente ainda não tem estudos, né, evidências científicas suficientes para a gente dizer que aumentou e quanto aumentou. Mas um estudo da Secretaria, uma investigação da Secretaria de Educação de São Paulo, agora nesse retorno às aulas presenciais, né, não desse ano, no ano passado, fizeram uma investigação com os estudantes e em cada 10 crianças, 7 apresentam comportamentos, apresentam prejuízos e apresentam sintomas características de depressão ou ansiedade. Então, a gente pode pensar que essas crianças podem apresentar questões relacionadas à saúde mental e relacionada à aprendizagem, porque essas duas áreas conversam, né? E aí, nós precisamos alfabetizar as pessoas com relação às questões de saúde mental na infância. É muito raro que a gente ouça as pessoas falando sobre isso, né? Então, a gente precisa pensar que existe, que não é raro, mas a gente precisa também pensar que nós precisamos ser assertivos com as nossas crianças, né? Então, o estudo que eu falei, né, sobre a relação dos transtornos de aprendizagem com sintomas, né, psicológicos, emocionais, comportamentais, 30% das crianças com transtornos de aprendizagem que foram diagnosticadas com dislexia, com descalculia, disgrafia, desortografia, dislalia, tem, né, comprometimento, ali tem algumas questões psicológicas, emocionais e comportamentais, tá? E aí, é interessante frisar que existem outros transtornos que não são exatamente da infância, mas que podem ter um início precoce. Eu estava estudando, eu lembrei que eu tinha visto alguma coisa sobre o transtorno bipolar, né? E eu trouxe até um livro para mostrar para vocês, é esse aqui, ó. Nesse livro aqui, Neuropsicologia, Teoria e Prática, tem um capítulo que fala sobre o transtorno bipolar, a neuropsicologia do transtorno bipolar de início precoce. E é super interessante porque o livro fala que as dificuldades relacionadas à aprendizagem são os primeiros sintomas de que algo não vai bem e que precisa ser observado com mais cautela, né? Então, as crianças que podem ser diagnosticadas com transtorno bipolar um pouco mais lá na frente, né? Ou com transtorno bipolar de início precoce, essas crianças são crianças que podem, né, ser diagnosticadas erroneamente como crianças com TDAH, como crianças com TOD ou como crianças com transtornos de aprendizagem. Por quê? Porque esse transtorno, os primeiros sintomas, são questões relacionadas ao comportamento na escola, ao rendimento escolar, porque existem disfunções, existem prejuízos de memória, de atenção, de flexibilidade cognitiva, né? Existe uma questão ali de prejuízos nas funções executivas, que esses prejuízos podem ser expressos como dificuldades de aprendizagem ou parecendo um transtorno de aprendizagem, tá? Então, nós, como psicopedagogas, precisamos nos alfabetizar e alfabetizar os adultos, as famílias, as escolas, com relação à saúde mental, porque nem tudo que parece transtorno de aprendizagem é transtorno de aprendizagem, né? Então, a gente precisa ficar atento para não sair rotulando as nossas crianças e não encaminhar, não pensar, não planejar e executar uma intervenção adequada para ela, né? Então, em alguns transtornos de saúde mental, os prejuízos, né, comportamentais e acadêmicos são bem parecidos com eles, com os transtornos de aprendizagem, né? Então, o rendimento acadêmico, essas dificuldades de aprendizagem, né? E quando
a gente faz um reconhecimento precoce, a gente consegue encaminhar para a conduta adequada, né? Fazer a conduta adequada do caso. A gente consegue também pensar na avaliação diferenciada e pensar também em descartar outras possibilidades, né? Então, imagine que você tem sei lá, vamos pensar uma coisa aleatória, bem? Você tem uma dor no seu pé. E aí a dor no pé é aqui, o sintoma, é o que está evidente, é o que você sente, né? O que as outras pessoas veem, você reclamando, você está ali mancando, é a dor do seu pé. Mas você vai para um profissional e o profissional diz assim, não, isso aí é uma torção, é uma besteirinha. Isso aqui a gente vai tratar só com um gelinho. E você continua sentindo dor no pé. E você está indo para o profissional e o profissional está tratando com gelinho. Nada, nem precisa vir para mim, tá? Coloca gelinho em casa e tá tudo certo. E aí você continua sentindo dor. E a dor aumenta. E quando a dor aumenta, você para de andar. Quando depois de muito tempo que você já ficou sem andar, já sentiu muita dor e que você vai procurar outro profissional, você descobre que a dor que você sentia não era só uma torção, que o seu pé estava quebrado e que você tratou de uma forma diferente, agora você vai precisar fazer uma cirurgia, né? Então veja que uma coisa que poderia ser avaliada de uma forma mais esclarecida prejudica o andamento do seu tratamento e você piora e progride para uma coisa que a intervenção é muito mais demorada, é muito mais custosa para você, né? Então vamos pensar assim também com as nossas crianças, né? É só uma dificuldadezinha, coloca no reforço escolar, coloca na aula particular, que tudo bem. Né? Então a gente precisa saber diferenciar porque o sofrimento é uma coisa importante. Quando você está sofrendo, você vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. E por que não procurar para as nossas crianças? Né? Então a gente não pode olhar só para o sintoma. A gente precisa pensar na causa. O que vem ali embaixo disso tudo aqui? Né? O que é aparente, a gente precisa olhar com outros olhos. Não dá pra gente dizer, é só uma besteirinha. Quando a gente fala de criança, não é só uma besteirinha, né? Aprimorando, ótima temática. Obrigada! É de Vânia Santos, o famoso tratar sintomas sem realmente saber a causa. Exatamente. Então, a gente precisa avaliar certinho para saber o que é realmente. Esse sintoma aqui que eu vejo, né, é transtorno de aprendizagem, é dificuldade de aprendizagem, tá? Não, olha, nós psicopedagogas agora. Quem tá aí no Aprimorando é o tio Wilson, psicólogo, ou o tio Helder, psicopedagogo? Ou a tia Ju? Quando a gente fala, né, de psicopedagogia, a gente vai avaliar uma criança e aí a gente vai observar os comportamentos, os prejuízos, os sintomas, para tentar encaminhar essa criança, os dois, ótimo, para a gente tentar encaminhar essa criança para um tratamento adequado. Então, se existe uma dificuldade, existe um problema de aprendizagem, a gente precisa saber, né? Se é um transtorno. Tia Jússi não preenche critérios diagnósticos para transtornos de aprendizagem. Então vamos pensar além. Então a gente não pode pensar que não preenche critérios para transtornos de aprendizagem, tá ok, essa é uma dificuldade, vai passar. Não é. Então a gente precisa pensar, é uma dificuldade de aprendizagem. O que está causando essa dificuldade de aprendizagem? Porque esse é o nosso papel enquanto profissionais da aprendizagem. O que pode estar causando? E nós conseguirmos observar essa criança, esse adolescente, para pensar que o fulano tem um perfil mais ansioso, o fulano apresenta uns comportamentos que parecem depressão.
para a gente encaminhar para as pessoas corretas, né? Eu recebi uma adolescente ano passado, no meio do ano passado, e aí eu comecei a avaliar, né? Ela já vinha falando que os adolescentes procuram na internet, né? Então, parece que eu tenho TDAH por conta disso, por conta daquilo, aquilo outro, e veio falando, assim, questões escolares, né? E porque baixou o rendimento quando retornou às aulas presenciais. Mas aí, quando a gente ia avaliar, não preenchia critério de diagnóstico. E a gente pensa num diagnóstico diferencial, não tem. E aí, na anamnese, os responsáveis me passaram questões, eu perguntei questões, né? Então é importante a gente pensar numa anamnese bem amarradinha, né? Sobre sono, sobre comportamento alimentar. E a adolescente trouxe para mim essas questões. Estou comendo muito doce, estou comendo sem sentir fome física, né? É só a necessidade de comer. Estou acordando no meio da noite e não consigo mais dormir. E quando eu acordo, estou muito cansada. Estou sem vontade de sair de casa. E quando eu penso em sair de casa para fazer alguma coisa, eu começo a suar, eu tenho taquicardia e muitas alterações, né? E aí, eu disse, quando a gente vai fazer a devolutiva, né? Fiz uma devolutiva com a mãe e fiz uma devolutiva com ela. E avaliando os sintomas, só os sintomas, parecia muito uma pessoa com TDAH, porque começa coisas e não termina, porque procrastina e a atenção, de repente estava pensando em outra coisa durante a aula. Parecia muito uma pessoa com TDAH. E quando a gente vai avaliar, não preenchia critério diagnóstico para TDAH. E TDAH não é transtorno de aprendizagem, tá? É um transtorno do neurodesenvolvimento, que as questões relacionadas às funções executivas, principalmente, né, causam dificuldades de aprendizagem. Mas, se eu pensasse que não é um transtorno de aprendizagem, é dificuldade de aprendizagem, mas essa dificuldade decorrente do TDAH, que parece TDAH, essa criança, essa adolescente, ela ia ter uma conduta totalmente diferente, né? Então, como eu pensei alterações de sono, alteração de peso, do comportamento alimentar, sudorese, taquicardia e todas as outras coisas daquele contexto que ela me trouxe, encaminhei para avaliação psicológica, né? E aí, quando a psicóloga avalia, realmente é uma adolescente que preenche critérios diagnósticos para ansiedade. E aí a conduta é outra, é totalmente diferente, né? Então, vamos pensar fora da caixa, né? Para as famílias se questionem sobre os comportamentos que os meninos vêm apresentando, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes. E questionem também diagnósticos precipitados, né? A gente avalia as crianças e os adolescentes não para rotulá-los, não para ter um nome. A gente avalia, né, profissionais sérios, qualificados, que se preocupam de fato com a saúde das crianças e a saúde de forma integral, né? Não só a saúde mental e questões de aprendizagem, né? A gente vai além. Então, quando a gente pensa em avaliar, a gente está avaliando para que esses prejuízos sejam diminuídos. E não para a gente dizer o nome, eu sou muito boa, eu sei tudo que eu estou fazendo, eu sei aqui. E sai etiquetando, né? Pega ali uma maquininha e esse tem dislexia, esse tem isso aqui, esse tem isso aqui. Não, esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso papel, definitivamente. O nosso papel é avaliar adequadamente para que essa criança tenha um tratamento correto. Se você é expert em diagnósticos, cuidado, né? Então, para as famílias, pensem numa avaliação e pensem com relação à precipitação de um diagnóstico. E para nós, profissionais da educação, né, da escola, profissionais da aprendizagem, nós psicopedagogos, nós precisamos pensar fora da caixa. Questione as suas certezas, né? O que é que isso aqui quer me dizer?
O que esse sintoma aqui pode me dizer? E pensar de uma forma além, né? Eu sei que dá trabalho, dá muito trabalho. Avaliar uma criança fora da caixa, pensar fora da caixa, dá muito trabalho, é muito mais fácil seguir uma receita. Mas lembre-se que você não está fazendo um bolo, né? Então, tenham cuidado com relação a isso, né? Questionem as suas certezas. Ah, Jússi, mas quando eu penso que estou certa, não tenho dúvida nenhuma, estou ótima, sou um excelente profissional, você vem aí dizendo questione suas certezas? Sim, questione suas certezas. Né? Um excelente profissional não é um profissional que não tem dúvidas. Ao contrário, né? Quando a gente evidencia as nossas certezas e a gente deixa de se questionar, a gente deixa de estudar, a gente deixa de procurar, a gente deixa de fazer supervisão, de fazer formações e congressos e sentar, né, ali algumas horinhas para estudar o caso da nossa criança ou certa doença, certo transtorno, certa síndrome, né? Então é importante que a gente esteja nesse movimento, né, de se questionar sempre. E aí, uma coisa também importante para a gente falar aqui, eu sei que tem muitas psicopedagogas que me assistem, que estão aqui, que me assistem depois, né, no replay, não tenha medo de encaminhar, não tenha medo de se questionar. Encaminhe, se você vê, né, que o seu paciente tem outras características, que pode ser outra coisa que a gente não dá conta, encaminhe. E às vezes é um transtorno de aprendizagem, que já aconteceu comigo. Acontece várias vezes, na verdade. Às vezes é um transtorno de aprendizagem. A gente tem ali uma criança com descalculia, um adolescente com descalculia. Só que a dificuldade dela é tão grande, o medo da matemática é tão grande, que no dia da aula de matemática ela tem dor de barriga, ela tem dor de cabeça, ela tem sudorese, ela não consegue fazer a prova, ela tem ataques de pânico. E isso, nós, enquanto psicopedagogas, não conseguimos tratar. Isso é com um profissional de psicologia, né? Então, vamos pensar em vários contextos, né? As crianças, elas precisam de ajuda. E se a gente não olha para ela do jeito que ela precisa, a gente continua... Ah, eu esqueci a palavra agora, estou péssima hoje, né? A gente perpetua o sofrimento, né? Então, pensem, né, famílias, quando a escola sinalizar que algo não vai bem, procure o profissional que a escola está solicitando, né? Procure o profissional de psicologia, procure o profissional de psicopedagogia ou outro profissional, porque a escola está vendo a sua criança ali com os pares, né, de uma forma diferente. E escolas, olhem para as crianças individualmente, olhem para elas como indivíduos de direitos, né? Então, é importante que a gente contemple a infância, que pense na infância como ela deve ser e que pense também que as nossas crianças, elas não estão isentas do sofrimento, que o sofrimento acontece para todo mundo e precisa ser tratado, né? Deixa eu ver aqui que tem um comentário. Luana, eu não sei nada mesmo. Quanto mais estudo, mais vejo necessidade de aprender. E é esse movimento mesmo, quando a gente senta para estudar. Meu Deus, eu não sabia disso, socorro. Karine, oi Karine. Se for transtorno de aprendizagem, qual será o profissional adequado para fechar o laudo? Karine, geralmente os médicos que fecham o laudo para transtorno de aprendizagem. Mas alguns profissionais podem também fazer diagnóstico. Então, o profissional de psicologia e de fonoaudiologia, por exemplo, podem fazer diagnósticos de dislexia, porque linguagem, né? E cognição e algumas coisas envolvidas ali, de funções que permeiam a leitura e a escrita. Mas o médico, geralmente aqui, né, nas nossas cidades de interior, principalmente, né? Existe um movimento das famílias procurarem os médicos e os médicos também podem fechar diagnóstico, tá?
Nós, psicopedagogos, nós não fechamos diagnóstico, nós não fornecemos laudo, né? Então, o que eu faço aqui é fazer um relatório, um informe psicopedagógico, né? Como eu vejo em outras cidades, com outras colegas também, tá? Então, nós não fechamos diagnóstico porque nós não somos profissionais de saúde. Teoricamente, nós somos profissionais da educação, né? Eu prefiro dizer que somos profissionais da aprendizagem, mas aí a gente indica as dificuldades, mas nós não fechamos, a gente indica, né? E aí quando a gente tem esse pensamento fora da caixa com relação aos transtornos de aprendizagem, a gente pode pensar, será que essa criança não precisa de uma fono agora para avaliar se não é um transtorno ali do processamento auditivo central? Será que não é ansiedade? Será que não é outra coisa, né? Então, é importante a gente pensar nos sintomas, mas a gente pensar também nas causas desses sintomas, que podem ir além dos transtornos de aprendizagem, né? Então, a gente não fecha diagnóstico, tá, Karine? Geralmente a gente vê um movimento para os médicos, né? E fono e psicólogo pode fazer diagnóstico também, porque fazem avaliação, tá? Que mais? Gabi! Oi, Gabi! Saudade de você! Começar o sábado com essa reflexão é maravilhoso. Obrigada! Então, assim, gente, acho que a gente pode começar a pensar em finalizar, né? A gente precisa pensar fora da caixa com relação à aprendizagem de saúde mental, porque as coisas se conversam, né? Se entrelaçam, e aí fica um pouco difícil para essa criança, né? E aí, porque a gente precisa pensar nas condutas adequadas e numa reavaliação. Então, pode ser, né? Já aconteceu comigo, né? E aí, por isso que eu falo, não tenha medo, minha gente, de encaminhar, de errar, tá tudo certo, né? Questione suas certezas. Já aconteceu comigo, por exemplo, de avaliar uma criança e ter uma criança que cumpria critérios diagnósticos para um transtorno de aprendizagem e começou-se uma intervenção, então foi pensada numa intervenção, teve ali, a gente foi seguindo o planejamento e a gente não via um movimento de amenizar os prejuízos, de organização da situação. Então, a gente fazia a intervenção, um período, nada. Reavaliei, e quando a gente reavalia, quando a gente tem esse movimento de pensar por que essa criança não está avançando, aí a gente chega, né? Pode ser isso, pode ser aquilo outro, e pensar numa nova conduta terapêutica, tanto comigo quanto com outro profissional, tá bom? Deixa eu pensar mais. Achei uma frase bem interessante e coloquei aqui pra gente pensar. Criança não aprende de barriga vazia, né? A gente já falou sobre as questões nutricionais alimentares, inclusive. Vai ter uma questão aí bem massa pra gente falar sobre alimentação. Mas a frase é: criança não aprende de barriga vazia, mas também não aprende de cabeça cheia. Cheia de medo, cheia de angústia, cheia de ansiedade, né? Então, a gente precisa pensar na aprendizagem que ela permeia muitas coisas e ela é afetada, impactada pela vida da criança, né? Então, pense na aprendizagem como um todo, como a vida dessa criança, né? Porque a aprendizagem não é só acadêmica. Então, a criança, ela não aprende se ela tem medo, se ela tem ansiedade, se ela tem tristeza, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões também, tá? Então, vamos pensar. Menina, não achei a pessoa que tem a frase. Não sei, Luana, de quem é essa frase, menina. Eu tava lendo um artigo e pesquisei alguma coisa na internet, mas eu vou achar pra você o nome da pessoa, certo? Calma. Eu achei muito interessante essa frase e eu não tenho certeza porque eu tava lendo vários artigos esses dias, tá? Então, espera um pouquinho que eu te digo.
E aí a gente precisa pensar, né, que a gente está num mundo altamente competitivo, em que as crianças, os adolescentes são cobrados, né, muito com relação à aprendizagem acadêmica, com relação aos comportamentos de adulto, né? Então a gente vê muitas famílias que cobram comportamentos que não são esperados para o comportamento infantil, né? Querem mini adultos. Então a criança tem que brincar mesmo, tem que fazer barulho, tem que cair, tem que correr e espalhar brinquedo pela casa, né? Tem que guardar, mas criança tem que ser criança, né? E essas cobranças acabam criando também crianças ansiosas, crianças depressivas, crianças que têm problemas de autoestima, de confiança, né? Que podem ser expressos na escola, com um baixo rendimento escolar, né? Então, uma criança que é autoconfiante, ela aprende mais, porque ela vai ali, ela tira a dúvida. Professora, eu não estou entendendo isso, me explica de novo. Já a criança insegura, ela vai dizer, não vou perguntar, vou achar que eu sou burra, né? Que esse é o movimento também das crianças com transtorno de aprendizagem. Começa a ter ansiedade, começa a ter, né, uma crise de ansiedade, porque vai se deparar com uma situação que vai exigir dela, né? Luana, Ju, posta pra gente depois alguns artigos que você já leu e que são importantes para a nossa atuação. Posto. Eu tô devendo uns livros que eu tirei as fotos e não mandei no Telegram, mas eu vou mandar sim, Lu. Não garanto hoje, mas eu vou colocar lá no Telegram alguns artigos para vocês. E o livro que eu indiquei, acho que você chegou, já tinha mostrado. Esse aqui, ó, que tem questões bem interessantes sobre a aprendizagem, sobre como as funções executivas, a aprendizagem é afetada em diversos transtornos. É bem legal, bem bacana, tá? Dúvidas, contribuições. Amei a participação de vocês, gostei demais. Tô super feliz que tô terminando antes de 1 hora. Que eu sempre fico aqui, né, minha gente, no sábado, 1 hora e meia, conversando com vocês. E aí, me contem, me digam. Sabe o que eu quero? Ideias de temas para o Café com Psico, porque eu fico assim, ó, espremendo ali coisas, uma coisa ali, uma coisa aqui, para poder trazer coisas diferentes para vocês, tá bom? Então, se não tiver, ó, meu caderninho. Se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma colocação, a gente vai embora já. Quem chegou agora, a live fica gravada aqui no meu perfil, fica aqui no feed e ficará também gravado no YouTube e no Spotify, no Deezer e nas plataformas de áudio, tá bom? Gabi, pose pra foto. Ai, menina, esqueci, verdade. Vamos lá, peraí. Façam um print, me marquem. E eu vou fazer a pose pra foto, porque senão eu não acho capa pra live que fica gravada. Pronto, né? Karine, ansiosa para nos encontrarmos no simpósio em Delmiro. Ai, é esse mesmo, menina. Tô animada também. Quem é da região aqui, Paulo Afonso, Delmiro, Canindé, Xingó, Petrolândia, estarão todos convidados para o simpósio, o primeiro simpósio de autismo do Alto Sertão. Eu e mais uma equipe assim maravilhosa, psicólogos, TO, fonoaudiólogo, que mais? Assistente terapêutica, famílias. Vamos falar sobre autismo, né? Agora no finalzinho desse mês eu vou falar sobre psicopedagogia, sobre aprendizagem, sobre escola,
preditores para alfabetização, muitas coisas. Minha palestra vai ser à tarde, até ao que tudo indica. Mas também estou ansiosa, Karine. Me procure para a gente tirar uma foto, dar um abraço. Silvana, como sanar a dificuldade de aprendizagem de adolescentes afetados pela pandemia? Sil, a gente precisa pensar qual é a causa dessa dificuldade, tá? Se é uma causa metodológica, se é uma questão do conteúdo que não foi visto, né? Então, eu tô com uma supervisionada que está com um caso assim, que a criança passou os primeiros anos da alfabetização no ensino remoto, e agora que voltou, ela tem dificuldades de escrita, mas as dificuldades de escrita dela não parecem, né, não caracterizam dificuldades de escrita de um transtorno de aprendizagem. E aí, antes da gente pensar num transtorno de aprendizagem, porque tem uma escrita muito ruim, mas antes de pensar num transtorno de aprendizagem, a gente precisa pensar nesses anos de estimulação, né? Então, como a gente vai fazer é muito individual. Então, a gente precisa avaliar a causa. O que é que está causando essa dificuldade de aprendizagem? É a metodologia da escola, é como a professora passa conteúdo, metodologia também, né? São outras questões, né? E pela pandemia, a gente pode pensar nesse afastamento e nesse afastamento do conteúdo ou falta de aprofundamento dos conteúdos, né? A gente sabe que existem alguns conteúdos que são base para outros, né? Então, a gente não tem como inserir ali, introduzir multiplicação para uma criança se antes ela não desenvolveu os conceitos de adição, por exemplo, né? Então, pode ser que esses conteúdos que esses adolescentes viram durante o ensino remoto não foram aprofundados suficientemente para fazer base para o que ele está vendo agora. E aí tem uma dificuldade de aprendizagem agora, entende? A gente precisa pensar nesse adolescente e como essa dificuldade é expressa. E aí a gente vai tentando ajustes para ver o que vem causando essa dificuldade, tá? Luana, posta uma caixinha que eu vou deixar sugestões. Bem lembrado, Lu, nunca mais eu postei uma caixinha, né? Vou postar uma caixinha hoje para vocês colocarem sugestões para o nosso Café com Psi, tá bom? Possíveis temas. Gabi, arrasou! Silvana colocou, não é transtorno, apenas prejuízo mesmo. Então a gente precisa pensar, como são expressas essas dificuldades, esses prejuízos, para a gente poder ajudar de fato. Pode ser que uma psicopedagoga e uma professora particular específica para o prejuízo pode melhorar, mas aí a psicopedagoga avalia e faz os encaminhamentos adequados para os melhores ajustes, tá? Então, a psicopedagogia não trabalha só com transtorno de aprendizagem. A gente pode interferir, avaliar essas dificuldades e pensar numa intervenção adequada para elas, tá? Luana, grava para nós. Gravar o quê, mulher? Me conte. Vai ficar gravada essa, tá? E aí, gente, dúvidas? Silvana colocou aqui, obrigada. Por nada, Silvana, qualquer coisa a gente vai conversando mais, tá bom? Gente, qualquer dúvida, estou por aqui, estou à disposição, né? A gente conversa bastante pelos directs. Tem coisa que é só supervisão, não dá pra eu ajudar vocês pelo direct, né? Sem saber o caso, sem ver a anamnese, nem nada. Mas o que eu posso ajudar, no que me compete, ajudar assim à distância, a gente vai conversando, vai esclarecendo algumas coisas, tudo bem? Então é isso, minha gente. Dúvidas, me coloquem lá no direct. Vão me assistir também no Instagram. No Instagram vocês já estão, mas vão me assistir também nas outras redes sociais. Quem não está no canal do Telegram, entre no canal do Telegram. Tem muita coisa no YouTube das nossas lives aqui do Café com Psico,
né? E é isso, minha gente. Vão se divertir, vão trabalhar, vão estudar, aproveitar o sábado. Ah, outra coisa. Inscrições para a mentoria ainda estão abertas até semana que vem, tá bom? Então é isso. Um cheiro e bom sábado.